Pronto, restabelecida a conexão. Desculpem, a gente teve que reiniciar a live. O pessoal entra novamente. Oi, Thalita. Simone. Aos poucos o pessoal tá chegando. Em breve a gente já começa, tá bom, pessoal? A nossa live. Deixa eu ver aqui a nossa convidada. Só mais uns minutinhos. Queria lembrar vocês que as inscrições do segundo lote do 14º Simpósio Internacional de Esterilização e Controle de Infecção se encerra agora em agosto, o segundo lote. Então, para vocês garantirem um preço mais acessível, entrem e, por favor, façam a inscrição de vocês. O congresso está imperdível. Vários convidados internacionais, vários convidados nacionais. Vocês não vão se arrepender. Realmente está espetacular. A nossa convidada chegando, Ana Flávia. Já vai entrar, já admiti a Ana aqui. E dentro de instantes a gente já começa. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Super prazer estar aqui com você. É uma pessoa, muito obrigada uma profissional, pelo convite. Imagina, uma profissional super competente que vem a brilhantar uma live da Sobec na noite de hoje. A gente vai falar sobre gestão de pessoas, foco na sustentabilidade, inclusão e diversidade. Quantos temas, hein, Ana? Uma delícia, aliás, né? Eu sou muito suspeita, porque eu adoro todos os temas, né, que a gente vai abordar hoje à noite. De antemão, Ana, quero agradecer a sua presença. E eu só preciso dar uns recados antes da gente começar, tudo bem? Claro. Para o pessoal que o segundo lote se encerra de inscrição no Congresso em 31 de agosto, para todo mundo garantir a sua inscrição. Acho que isso é muito bacana, momento de conhecimento, da gente se encontrar pessoalmente, porque como a gente faz muita live, muito curso online, a gente conhece muitas pessoas no online, né? A pandemia nos proporcionou isso, mas o presencial é só em congresso mesmo que a gente acaba encontrando. E em relação a isso, a gente tem o nosso curso de atualização em cirurgia robótica, que está com 50% de desconto também até dia 31/8, para quem quiser participar. Informações no site e também nós temos outros cursos disponíveis, tá bom? Eu gostaria de reforçar que essa live faz parte da campanha da Sobec do Despertar Sustentável, Juntos por um Bloco Verde, uma iniciativa da Sobec, para fomentar o compartilhamento de boas práticas sustentáveis no dia a dia dos estabelecimentos de saúde. Vocês lembram que a gente lançou uma campanha que vocês poderiam mandar vídeos ou fotos sobre essa temática? Então, continuem mandando, ainda a promoção é válida e no final a gente vai fazer um sorteio para o 17º Congresso. Tá bom, pessoal? Conto muito com a participação de vocês aqui na live e nos vídeos. Eu acho que isso engrandece essa troca de conhecimento. Então, Ana, vamos lá. Ana Flávia, é a nossa convidada de hoje. Ela é gerente de desenvolvimento organizacional do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigada pela sua disponibilidade no dia de hoje. Eu que agradeço, Fernando, o convite, né? E eu acho que a gente precisa de momentos como esse para discutir, né, várias temáticas, né, de gestão de pessoas, de diversidade, sustentabilidade, né? Porque a gente está, de fato, buscando aí cada vez mais, né, a integração, né, o respeito mútuo às pessoas. Então, a área da saúde é uma área muito importante para essa jornada. Então, fico muito feliz com o convite e agradeço a todos vocês da Sobec. Obrigada, Ana. Então, conta pra gente como é que tudo isso começou lá dentro do hospital. Sei que você tem experiência de mercado em outras instituições que não hospitalar, mas o Oswaldo Cruz é um hospital referência, é um hospital grande. E eu queria que você contasse um pouquinho desse planejamento na instituição para a implantação, principalmente do programa da diversidade, da equidade e da inclusão. Como é que vocês trabalharam isso?
Tá, essa jornada ela começou em 2021, né? Um processo onde a gente começou fazendo benchmarks, não só com a área hospitalar, mas também com outras áreas, né? Também, hospitais também. A gente também constou várias consultorias, né, especializadas na temática de diversidade e em aprovando o projeto junto ao conselho, porque era uma demanda muito latente, inclusive da sociedade, né, Fernanda? Então acho que é Sim. importante falar para todo mundo isso, né, que e principalmente para a gente, né, que estava na área da saúde, de abraçar essa causa, né, levar essa questão do serviço à saúde a todas as pessoas, né, com a equidade, com a igualdade. Então a gente partiu para essa jornada, né, com essa cronologia. Aplicamos uma pesquisa censo, né, em 22. Nessa pesquisa censo, nós tivemos 43% de respondentes. E essa pesquisa ela foi interessante porque a gente colocou algumas temáticas de autodeclaração, né? Então as pessoas tinham a oportunidade de falar sobre a sua identidade de gênero, né? Sobre a sua orientação sexual, sobre também declarar a questão da sua raça, falar um pouquinho também da sua configuração familiar, né? Também. E também tinha a parte qualitativa, onde a gente falava sobre o ambiente, né? Se era um ambiente que estava proporcionando a diversidade, se o assunto era debatido, se o assunto era discutido, se as pessoas podiam se sentir elas mesmas, né, dentro do hospital. E, por fim, a gente também perguntava muito sobre se eles tinham aí expectativa do hospital trabalhar com intenção, Hum, né, com propósito, hum, né, de uhum. trazer a diversidade para um tema institucional. E isso veio muito forte, né? Todos os colaboradores que responderam à pesquisa trouxeram essa questão da necessidade da gente avançar junto com a sociedade nesse tema. Então a gente desenhou aí um plano tático, algumas mãos, inclusive uma consultoria externa nos apoiou, né, nesse processo. E esse plano tático ele foi construído baseado numa cultura inclusiva, ou seja, a gente tem aí muitas ações voltadas para a cultura inclusiva, ações afirmativas também, então, que fosse propositiva para um ambiente mais Uhum. diverso, e ações de representatividade. Eu diria que essas ações de representatividade, elas são importantes porque elas trazem para essa conversa e para esse jogo pessoas que são aliadas e pessoas que são representantes desses grupos, né, subrepresentados, né? E aí essa conversa fica muito mais rica porque você está entendendo a necessidade daquela pessoa que vive aquela dor, né, no dia a dia, né, que tem a vivência de uma discriminação, que tem a vivência de um preconceito, que tem a vivência de muitas vezes não ser ela mesma no ambiente de trabalho, né, porque ela não se sente incluída, ela não se sente parte, né, daquele Como é ambiente. difícil isso, né, Ana? É, Como é complicado. Você já me contou algumas estratégias que vocês utilizaram para implementar. O censo foi uma delas, né? sim. Conhecer a população, né, e as necessidades ali dentro do hospital. Queria que você trouxesse mais algumas estratégias. Vocês dividiram em grupos, teve estudo, além da consultoria também foi uma outra estratégia. Como é que a gente sensibilizou ali a equipe da ponta, né? Como Sim, é que foi esse planejamento? sim, a gente teve então aí a construção dos grupos de afinidade, né, que são as pessoas que se voluntariaram discutir sobre o tema, né, elas escolheram, eu quero estar no grupo mulheres, eu quero estar no grupo LGBTQIA+, eu quero estar no grupo de PCD, e aí também foi um grande esforço nosso, né, de sensibilização, letramento das pessoas. Então a gente construiu, por exemplo, uma cartilha falando, enfim, sobre frases, palavras, né, que não se fala mais, né, que infelizmente
pela nossa cultura, ela veio vindo de gerações a gerações, mas a gente está com essa cartilha aí no ar e sempre trazendo conteúdos nas nossas comunicações para enfatizar muito fortemente essa questão do letramento. A gente tem mais de 10 conteúdos sobre diversidade de todos os temas, né, de todos os públicos possíveis, né? A gente tem uma governança também, que eu acho que é bacana falar para o pessoal que Uhum. a governança é importante para ela, de fato, fazer as coisas acontecerem, porque a estratégia de diversidade ela tem que vir de cima para baixo, né? Da alta liderança e descendo aí em todos os níveis. Então, o comitê que a gente instituiu de diversidade participam aí várias pessoas, vários executivos de várias áreas, área de comunicação e marketing, área de compliance, né? A Uhum. gente lá da área de pessoas, área de planejamento estratégico, os diretores executivos, a área médica, né? Então, a governança, tudo que a gente vai implantar de diversidade, todas as ações que a gente vai implantar, desde, por exemplo, cartilha de letramento, a uma política, a uma vaga afirmativa, a gente leva para discussão, né, no comitê de diversidade. E também Uhum. levamos os planos desses grupos de afinidade, que os grupos trabalham, tá? Eles são voluntários, mas eles É trabalham, eles desenham os dentro do planos de horário de ação, trabalho, Ana? É dentro do horário de é trabalho? dentro do horário de trabalho, né? Que é de fato um grande desafio para a área da saúde, porque a gente tem pessoas de todos os turnos, né? E aí acaba que um consegue participar mais do que o outro, né? Porque tem às vezes um outro vínculo, tem aí uma outra jornada, não consegue participar, mas a gente proporciona um ambiente de reuniões de trabalho, então a gente traz conteúdos para que eles discutam em grupos e discutam também entre grupos, né? Porque a diversidade tem uma magia muito legal, porque às vezes as pessoas elas estão sendo, elas participam de mais de um grupo, porque, por exemplo, eu sou PCD, mas eu sou mulher e eu sou preta, então eu tenho aí uma interseccionalidade de diversidade. Então Uhum, os uhum, grupos eles acabam discutindo também essa interseccionalidade, né? Então, o que, que eu preciso trabalhar como instituição para atender às necessidades, enfim, de todos os grupos, não só de um, e o que, que eu preciso trabalhar para atender a uhum. necessidade de um grupo específico, né? Sim. Ana, esses grupos de afinidade, conta para nós quais são esses grupos e como eles têm impactado ali o ambiente de trabalho, que ações que eles fazem. Você pode trazer alguns exemplos para nós? Sim, nós temos o grupo Mulheres, o grupo PCD, o grupo LGBTQIA+, o grupo 50 mais e o grupo Raça, né? Que são esses 5 grupos que a gente atua junto com eles, né? Então eles definiram um plano de ação, né? Desde, por exemplo, ações de treinamento, inclusive, Uhum, ações de comunicação. Então, por exemplo, no Dia das Mulheres, nós tivemos esquetes dentro do hospital, que era uma atriz, né, com uma situação, né, que ela vivencia no dia a dia. Nós todas mulheres, né, temos a dupla jornada, trabalhamos e depois chegamos em casa, temos que muitas vezes, né, cuidar da casa, dos às vezes filhos, até etc. tripla, né, Ana? Até Tem pessoal que tripla estuda ainda, né? jornada, tem gente que estuda. E aí ela saiu pelo hospital contando, né, fazendo um monólogo em relação a esses desafios da mulher, né, na jornada de trabalho e o que, que ela escuta também muitas vezes, né? Porque às vezes ela também escuta algumas coisas assim, tipo, isso é mimimi, né? E quantas outras frases, né, que nós mulheres escutamos? Isso é coisa de mulher, né? Isso não é coisa de Pejorativas, homem, né, Ana? pejorativas que diminuem muitas vezes, né? Então as meninas ali que organizaram, né, essa esquete do hospital inteiro com a cartilha na mão. Então, por exemplo, o pessoal do grupo de afinidade distribui cartilha, participa das ações. A gente teve também recentemente, agora com um motivo de Olimpíadas, a Olimpíadas da Diversidade. Uhum, Foi também bem muito bacana, legal. porque a primeira vez a gente teve, inclusive, conquista, né, das mulheres ali, mais medalhas, né, inclusive, no caso do Brasil, mas a maior participação de mulheres, né, na Olimpíadas. Então, a gente teve cada grupo de afinidade, tinha um
um jogo, às vezes de tabuleiro, né? Enfim, que uma brincadeira, né? Para fazer ali com o grupo, e o grupo de afinidade que participou, que falou, que letrou, né, que buscou inclusive conhecimento aí desses atletas que representam também a diversidade, para poder nesse momento também aculturar, né, quem estava participando por essa ação. Ana, sabe que eu participei dessa ação? Desculpa te interromper. E aí tinha perguntas Claro, até da Paralimpíadas. Eu achei sim, super bacana, sim, né? muito. E a Porque Paralimpíadas está aí, né? tá Daqui a no ar, pouquinho tá está no no ar, tá ar. rolando. E vai ser também tão emocionante quanto, né? Com Foi as certeza. Olimpíadas pra gente, né? O Ana, você falou muito do letramento, né? Então, que estratégia a gente pode usar dentro da organização para a gente educar, para a gente trazer para próximo, né? Visto que a gente vem de uma geração, me coloco aí nessa geração, principalmente da década de 80, né? Que a gente foi criado, infelizmente, com outros valores, né? E a gente precisa mudar isso, a gente precisa virar a chave, né? Em Uhum. todos os aspectos da diversidade. Então, que você fala sobre letramento que a gente pode fazer diferente para conhecer? Porque muitas vezes a gente é ignorante no assunto, porque a gente desconhece sobre o tema, né? Sim, E a gente fica com medo de errar também. Muitas vezes as sim. pessoas ficam, né, inseguras e com medo de errar. É. Eu diria que começar construindo um material, né? Inclusive as empresas, várias empresas têm cartilhas de letramento que está disponível na internet deles, enfim, aberta muitas vezes, né? Eles possuem essas cartilhas com as palavras que não são bacanas, mas mais do que isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar em respeito e não ser ofensivo, né? Uhum. Então, acho que é a primeira coisa, né? A partir do momento que eu utilizo algumas palavras que eram, enfim, né, como a gente da nossa geração, né? Muitas vezes eram ofensivas essas palavras, Sim. principalmente para o público ali LGBTQIA+, né? Para o pessoal, né, do grupo de raça também. Então, muitas palavras estavam ali bem forte, carregadas mesmo de preconceito, de discriminação, né? Então, fazer uma cartilha de letramento e tudo bem a gente se inspirar em outras empresas, em outros segmentos que já estão mais evoluídos nesse sentido, ajuda a gente, inclusive, a começar a pensar mais sobre isso, né? Porque às vezes a gente solta alguma palavra, alguma frase, né? Uhum. E que estava no na nossa cultura, no nosso vocabulário e não percebe. E também treinamento, né? Então, a gente tem a plataforma, né? Então, a gente tem uma plataforma EAD, a gente conseguiu fazer mais de 10 conteúdos, né, para estar tá disponibilizando ali para os colaboradores. São vídeos, né, com pessoas que representam os grupos, né? Então, ali eles explicam de tudo, assim, frases, palavras, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, né? E quais são as frases machistas, né? Então, a Uhum. gente tem essa possibilidade hoje em dia de buscar também informação na internet, né? Que eu acho que tem muitas empresas deixando público essa informação de diversidade, justamente porque é um chamamento importante da sociedade, né? Então, o conteúdo ele acaba sendo para a evolução de uma sociedade como um todo, né? Vanessa, estão chegando perguntas aqui. E aí queria ler uma pergunta para você. Como é que a gente pode integrar esses princípios da diversidade nas políticas e processos da empresa? Como é que isso entra dentro da cultura, dentro dos processos da empresa? Você já respondeu um pouquinho, mas acho que queria que você explorasse um pouquinho mais. O pessoal está pedindo Tá. aqui. Primeiro que assim, eu acredito na mudança de cultura quando a gente coloca de fato processos que direcionem o comportamento que a gente, né, gostaria de ter na instituição. Então, revisando fluxos e processos da empresa e implantando políticas. Exemplo, né? Uhum, A gente tem uma política de diversidade. Nessa política de diversidade, a gente faz inclusive a menção ao nosso código de conduta e a gente deixa bem claro nessa política de diversidade quais
o que que a gente vai respeitar e o que que a gente vai trazer aí para os colaboradores e para os colaboradores de forma geral, tá? Porque a gente está falando de terceiros, de corpo clínico, né? Muitas vezes sai daquele CLT tradicional, né? O que a gente Uhum, espera de cada colaborador em relação a respeito à diversidade. Isso está muito claro, está escrito, existe um posicionamento. E o segundo é para a gente, inclusive, acolher o colaborador, ter processos que sustentem a implantação de diversidade, a gente precisa ter fluxos para tomar de decisão quando acontece uhum. alguma situação, por exemplo, de preconceito, de discriminação. Então, E é a gente punitivo, Ana, da maneira que as pessoas agem no hospital? Ou não? não É educacional? Como é que vocês depende da trabalham isso? situação, né, Fê? Porque de fato hoje tem situações que são educativas, então a gente faz essa primeira chamada, né? Olha, não dá para se posicionar desse jeito, o hospital não tolera desrespeito a Preconceito, raça, discriminação. preconceito e etc. Porém, às vezes isso extrapola, né? E do ponto de vista organizacional, a gente precisa tomar uma atitude, né? A gente vai permanecer com nenhum posicionamento quando você observa, por exemplo, um paciente sendo racista, né, com o nosso colaborador, então a gente precisa se posicionar. Então, nesse sentido, criar fluxos para que a gente tenha abordagens, por exemplo, com o paciente ou com o colaborador, olha, aqui a gente não vai tolerar esse tipo de comportamento, né? O que o senhor está fazendo aqui não tem, uma ação de racismo, etc., até chegar a um processo de pensar se realmente vamos permanecer com aquele, né, paciente, atendendo aquele paciente, que muitas vezes está machucando o nosso colaborador, né? Está ferindo aí, está cometendo um crime dentro das nossas Uhum, instalações, né? uhum, Então, ter um fluxo operacional que tenha uma comunicação entre o hospital e o paciente, dizendo o que a gente tolera e o que a gente não tolera, ter documentos, como, por exemplo, o manual do paciente, escrito lá o nosso posicionamento frente à uhum. diversidade, ter políticas que norteiem o comportamento dos nossos colaboradores, terceiros, médicos, é o essencial. E, às vezes, também ter fluxos que garantam um acolhimento maior para esse público e equidade, por exemplo, né? Uhum, Então, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas com deficiência, né? Pessoas com deficiências, por exemplo, a gente precisa fazer muitas vezes uma adaptação no posto de trabalho, na mesa, na cadeira, uma tela de computador, que seja. Só que muitas vezes a gente faz isso depois que a pessoa chega, né? Aí até a uhum, pessoa conseguir produzir, demora para poder fazer essa adaptação. Então, a gente criou fluxos lá dentro, por exemplo, para a gente já identificar no processo seletivo qual o tipo de adaptação que aquele profissional precisa, para que a área de segurança do trabalho faça toda a adequação, a área médica também. E aí a pessoa, quando ela já chega com todos os itens necessários para ela começar a produzir, né? uhum, E então isso facilita muito, né, no dia a dia a inclusão, né, do profissional. uhum. Débora, chegou mais. Débora, não, desculpa, que a pergunta é da Imagina. Débora, Ana. É, Débora quer saber como a gente acolhe os profissionais que não são parte do quadro de funcionários, por exemplo, os terceiros. Como é que a gente tem oportunidade de trabalhar essa mesma temática com os terceiros, que apesar o corpo clínico, né, você sim. comentou, mas às vezes serviços como laboratórios, né, diagnóstico, Uhum, tem vários serviços, né, sim. hotelaria, tem vários serviços dentro de uma instituição que podem ser terceiros, né? E como trabalhar isso também com os terceiros. Dentro do AOC, todos estão no guarda-chuva da política de diversidade. Corpo clínico, terceiros, se é do laboratório ou se não é, pessoal da segurança, todos estão dentro desse mesmo chapéu, né? Então, se tem algum comportamento disruptivo com esses
colaboradores devem seguir exatamente o mesmo fluxo, né? Porque Se o problema for com o colaborador do laboratório, é o mesmo fluxo. É o mesmo fluxo, porque ele é terceiro. E é porque está acontecendo dentro da instituição, né? Dentro do nosso estabelecimento. Sim. Então, a gente tem uma responsabilidade, né, com o ambiente de trabalho, né? E eu acho que segundo também, eu acho que é importante, é o pessoal da saúde sempre saber que a gente vai ter que olhar para fora. Então, por exemplo, como a gente chama o corpo clínico para essa jornada? É uma outra abordagem, né? O corpo clínico ele pode ser chamado, por exemplo, para ser um porta-voz, né, do matemática, como, por exemplo, a gente tem alguns que falam, né, com o público LGBTQIA+, sobre a saúde do público LGBTQIA+, a gente tem alguns médicos, por exemplo, que falam sobre saúde da mulher, né? E aí a gente está trazendo esse público para esta jornada, trazendo o que também? O seu conhecimento técnico. E aí ele sente que ele está agregando valor, né? Para a instituição, né, e para a sociedade, e está participando. Mas a gente demora um pouquinho para saber aí esses caminhos, tá? Na época a gente pensou, poxa, vamos chamar, e temos alguns médicos também no nosso grupo de afinidade, nós temos também, que é super tem terceiro, bacana. Então, nos grupos de afinidade. Uma outra coisa que também, um outro público que também a gente abordou, são os voluntários, né? Então, nós temos os voluntários no hospital, né? E aí a gente sentiu necessidade de falar com eles também sobre diversidade, né? Porque são pessoas que também estão disponibilizando o seu tempo, que estão lá né, orientando os nossos pacientes no dia a dia. E aí qual foi a abordagem? A abordagem da mesma linguagem, para que todo mundo fale no mesmo tom, né? Em relação à diversidade com os nossos pacientes, com quem está circulando, né, dentro do hospital. E o interessante é que eles trouxeram situações já que viveram de diversidade, mas que não tinham a quem recorrer na época, né? Então, é um público também que a gente precisa entender como trazer junto. E os alunos, por exemplo, os alunos também que fazem, né, o estágio dentro do hospital, que estão circulando no dia a dia dentro do hospital, também é um público que a gente aborda, que a gente faz aí um letramento, vamos dizer assim, um alinhamento, né, com a ETS, com a FEX, para a gente conseguir fazer um alinhamento de fala mesmo, né, de posicionamento, porque no fundo todos nós representamos, né, o hospital no dia a dia, né, então todo mundo tem que estar com o mesmo discurso e com a mesma intolerância, vamos dizer assim, ao não respeito e à diversidade, né. Você sabe, Ana, que o hospital a gente faz resignação sexual, né, lá no centro cirúrgico. Então, pensando no cuidado dentro do centro cirúrgico, como a gente explora isso? Como a gente conversa com esse paciente antes, né? Como ele quer ser tratado, qual o pronome, qual o nome, ele se sente melhor acolhido se tiver um técnico em qual gênero que ele se identifica, né? Eu acho que isso é um cuidado que a gente pode dar ali da assistência, né? Porque não é aquilo que você acha, não, é aquilo que o paciente quer. Sim. É aquilo que ele como ele se necessita. vê, né? É como ele se vê. Às vezes a gente acha que sabe, mas a gente tem que ter a coragem de perguntar, né? Pra gente não errar. Eu acho que fica aí uma lição, a gente sempre perguntar, sempre com respeito, né? Sempre junto, mas pra gente prestar o melhor cuidado a esses pacientes. E a gente precisa estar preparado também, Sim. né? Questão, por exemplo, dos banheiros é algo que sempre é muito polêmico, né, de forma geral, né, e a gente não pode deixar de discutir, né, esse tipo de assunto, né, muitas vezes a gente acaba não falando, né, porque sabe que vai ter que tomar algumas decisões, se a pessoa ela é trans, mulher, e ela, né, ela vai frequentar um banheiro feminino, né? Então, não fugir, né, dos temas que são mais sensíveis, né? Faz parte dessa jornada também. Né? Ana, como é que a gente garante,
num hospital de rotatividade, a gente sabe que a gente tem o turnover ali, e que reter talento é um desafio ali no nosso dia a dia. Então, eu queria que você trouxesse também, aproveitar, vou explorar esse outro lado, como é que a gente tem estratégias dentro da organização que pode usar para mitigar esse problema aí de perda de pessoas, né, de talentos. Eu diria que primeiro preparando a liderança, né? Porque a liderança ela precisa dar o feedback no dia a dia, né? Se a pessoa precisa melhorar, se a pessoa está dentro do esperado, se tem gaps comportamentais, né? Então a liderança precisa estar preparada para dar feedback, para fazer uma boa avaliação daquele colaborador, para desenvolvê-lo, né? Para muitas vezes para também ter conversas difíceis com ele, né? Porque não está bem ou não está bom, né? A forma que ele está se comportando dentro da instituição e proporcionar um ambiente de segurança psicológica, né? Eu acredito muito que o profissional ele sai muitas vezes porque ele não está contente com a gestão. E para gerar esse processo de contentamento com a gestão, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa sentir que o trabalho dele faz a diferença para aquele grupo, para aquela equipe, né? Para isso ele precisa de retorno, de feedback, ele precisa de se desenvolver naquilo que ele não está bem, né? Então, liderança dá trabalho, né? Não é então, coisa do RH, né? Como o pessoal não, fala, fala lá com o RH. não é coisa de RH. E o pior, né? Assim, você pega um time, tá redondinho, você desenvolveu, tal, aí muda uma, duas pessoas, já tem outra Outro configuração, desafio, né? já tem outro desafio, e aí novamente você tem que investir tempo nisso, né? Então, a rotatividade, ela é um desafio para a área da saúde. Muitas vezes a gente vê, saiu para uma outra oportunidade, às vezes, né, nem era uma promoção, nem era um cargo maior, né? Mas muitas vezes porque ele não estava contente, né, com a liderança, porque ele não se sentia valorizado e reconhecido, né? E eu acho que um outro ponto também importante é proporcionar treinamento e desenvolvimento também. Então, o que vocês estão falando agora aqui, por exemplo, dos cursos que vocês estão, né, colocando no ar, é super importante, né? Porque a pessoa que não se desenvolve, que não é curioso ali intelectualmente, ela acaba ficando para trás, porque está tudo numa grande transformação. A área da saúde está em uma grande transformação, né? Então, proporcionar desenvolvimento para esses profissionais faz com que eles também se sentem engajados e, no momento de escolha, perceba, poxa, mas aqui sempre tem um patrocínio para eu me desenvolver. E, às vezes, o patrocínio nem é o patrocínio financeiro de um treinamento, mas mudar uma escala para ir num curso ou disponibilizar um horário para ele fazer um curso na plataforma, né? E tudo isso ajuda ele a reconhecer que ali ele é visto como uma pessoa que faz diferença, né? Que ele é um profissional que faz a diferença para o hospital. Então, para mim, a preparação da liderança é importantíssimo. Agora, a segurança psicológica é o outro ponto que a gente tem trabalhado bastante, né, no hospital, através, né, de cultura justa, da gente eliminar vieses que tem muito a ver com o assunto de diversidade, né, que você entender, por exemplo, no momento de uma falha, no momento de um erro, né, quais condições que aquela pessoa estava e se aquele erro foi porque ele escolheu ou porque de fato teve alguma falha de processo, falha de comunicação, enfim, investigar isso para você ser justo, né, no momento de dar um feedback de que aquilo não foi bacana também é importante, né, porque muitas vezes a pessoa ela sente medo, né, da liderança em alguns momentos. Então, ter um lugar seguro psicologicamente é você ter uma cultura justa para poder direcionar aquele colaborador e não puni-lo, né? Muitas vezes porque não estava na mão dele, né? Todo o processo. Ana, pensando então no programa de diversidade, como é que a gente pode valorizar
os profissionais, eles precisam ter um segmento diferente, têm as mesmas condições de igualdade? Como é que vocês veem isso dentro do programa de valorização, né? Dentro da organização. Então, a gente tem cargos de alta liderança, pessoas dentro dos grupos de diversidade, não tem? Como é que funciona isso? Hoje, o grupo de afinidade, a gente tem todos os níveis, né? A gente tem diretor, gerente, enfermeiro, farmacêutico, ajudante de gerente, copeira, todos os níveis estão ali. E ali eles conversam do quê? De temas de igual para igual. Ali não tem hierarquia. Tem pessoas, né, que participam de um grupo e desenham um plano de ação juntos em prol, né, da equidade daquele grupo. Que aí eu queria pegar o gancho para a tua pergunta, né? O que é equidade, né? Equidade é o dar condições para todos entregarem, performarem e gerar resultado para o trabalho dele, satisfatório. Só que muitas vezes a gente não faz isso, né? Equidade é, por exemplo, eu estou aqui, estou andando na rua, duas pessoas, elas querem ver em cima do muro o que está acontecendo ali do outro lado do muro, e aí eu dou um banquinho para as duas do mesmo tamanho para elas subirem, só que um tem 1,30 m e o outro tem 1,70 m, né? Então esse de 1,30 m não vai conseguir ver do outro lado do muro com um banquinho, eu preciso dar o quê? Uma escada para ele. Então, equidade é isso, é eu dar condições para aquela pessoa entregar tão quanto outra pessoa que consegue entregar com um banquinho, né? E muitas vezes a gente não faz isso, né? Então, isso está onde? Em diversidade dos modelos de treinamento e desenvolvimento, né? Então, eu tenho que ter a plataforma EAD, mas eu tenho que ter treinamento presencial, eu tenho que ter outras formas também de desenvolver essas pessoas, eu tenho que ter também condições no posto de trabalho diferente para uma pessoa, por exemplo, com deficiência e uma pessoa que não tem deficiência, né? Eu tenho que valorizar aquela pessoa pela competência técnica e as habilidades que ele tem de fazer aquilo, não pela aparência dele, né? Uhum. E eu tenho que deixar a pessoa ser o que ela é, né? Essa é a verdade, né? Então, eu acredito que o profissional que está hoje numa instituição que tem um programa de diversidade, ele consegue ser valorizado porque ele consegue, ser ele mesmo. Ele não precisa bater o cartão e deixar a Ana lá antes da catraca e entrar com uma outra Ana. A Ana pode ser ela mesma, né? Com as histórias dela, com a vida dela, carregando tudo que ela já sofreu, né? E ela entregar aqui tecnicamente e comportamentalmente, porque é isso que importa, né? Então, nosso sistema de avaliação, ele também olha muito sobre isso, né? A gente tem uma ótica de olhar a avaliação dos nossos profissionais a partir do quê? Dos nossos valores, né? Então, se eu estou avaliando as pessoas a partir dos nossos valores, eu estou avaliando se ele está dentro do que eu espero de comportamento, né? E todo mundo, se está alinhado a esse comportamento, está dentro do esperado, independente se ele é PCD, ou se é mulher, ou se é homem, né? Porque eu tenho uma ferramenta que consegue diferenciar isso, né? Sai da subjetividade e tira os vieses, talvez, de favoritismo, por exemplo, né? Não, super importante isso que você trouxe. Eu estou pensando em relação ao Covid. Eu posso dividir entre antes Covid e pós-Covid o nosso universo, cenário saúde, né? No pós-Covid, as relações com as pessoas, né, a gestão das pessoas em relação à diversidade, inclusão, em especial esse momento que a gente viveu, né, pós-pandemia, você acha que as pessoas ficaram mais resilientes, as pessoas começaram a olhar mais para esse tema, a gente começou a falar mais, ou isso é algo realmente novo no cenário saúde, porque a gente sabe que em outras áreas isso não é novo, né? Esses assuntos não são novos, mas parece que na saúde tudo demora um pouquinho mais.
né? Acho que a gente está sempre um passo atrás. Então, será que o Covid impulsionou falar sobre isso e trazer esse tema forte para as organizações? Eu diria que a Covid impulsionou duas coisas. Acho que sim, teve uma pressão muito forte para o avanço de diversidade, né, de fora, e aí a gente teve como área que avançar, né, vamos dizer assim, que os profissionais estão cada vez mais seletos ao escolher, inclusive, instituições, aquelas que não têm uma jornada de diversidade, aquelas que eu não posso ser eu mesma. Então, quando a gente fala de atração e seleção, a gente vê que as pessoas estão escolhendo, né, essas empresas que já estão na jornada de diversidade mais fortemente. Eu diria que os clientes também estão mais conscientes disso, né? Aconteceram muitas cenas fortes aí né, em relação a racismo, principalmente, que impulsionou muito, né, um posicionamento das organizações em relação a isso, né? Os colaboradores, de forma geral, estavam batendo lá na porta e falando desse assunto, né? E a sociedade como um todo. Então, acho que esse é o lado avanço de diversidade pressionado aí pelo pós-Covid. Por outro lado, né, a gente percebe também que dentro dos hospitais tem circulado pós-Covid um público muito mais difícil de se lidar no dia a dia. Isso eu estou falando de pacientes, né? Com traços mais de incivilidade, né, trazendo à tona falas de racismo, falas de preconceito, às vezes assediando moralmente, né, os colaboradores Homofobia, que né? homofobia, né, que estão ali no cuidado dele, né, porque todos estamos ali para quê? Para servir a vida do paciente, né? E mesmo ele em situação vulnerável, né, precisando de um atendimento, se não acontece no tempo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, muitas vezes tá acontecendo disso. Então a gente percebeu que não adiantava só a gente avançar com a agenda de diversidade sem avançar num posicionamento em relação a tolerar ou não tolerar esse tipo de comportamento, né? Então, o profissional da saúde se vê muitas vezes em situações mais desconfortáveis como essa, né? E graças aí ao fluxo que a gente tem hoje, né, de atuação junto a esses familiares e pacientes disruptivos, vamos dizer assim, a gente está conseguindo dar uma resposta institucional de que a gente está junto com os nossos colaboradores, que a gente está acolhendo ele e que a gente não vai tolerar mais isso, né? Então, ainda tem que evoluir, óbvio, né? Porque a gente não consegue abarcar todas as situações em um único fluxo, né? A gente vai ter situações que vão ficar ali na linha tênue, é ou não é, foi ou não foi racismo, falou ou não falou, mas a gente tem que ter coragem também para poder discutir os assuntos e se posicionar em relação a isso, né? A vítima Então, sempre tem medo, né? Às vezes, do sempre tem medo. assédio. Ele acha que a corda vai estourar para o lado mais fraco, né? Sim, Mas as pessoas estão se posicionando mais também, né, Ana? Eu sim. sinto isso. E as instituições também estão dando espaço para que esses colaboradores se manifestem, né? Então, no hospital, eu queria trazer o código verde, né? Que é uma possibilidade, que é um código de ajuda, literalmente Uhum. para situações disruptivas, que o colaborador pode acionar uma rede de apoio para resolver aquela solução, aquela situação de maneira imediata. Isso depois tem Sim. desdobramento, né? Ou com o paciente, ou com o médico. A gente sabe que o centro cirúrgico é um ambiente extremamente hostil, ainda, infelizmente. É um ambiente, em algumas situações, muito machista, né? A Uhum. gente tem hospitais que não, situações que não, mas a gente ainda vive um cenário muito masculino dentro do centro cirúrgico, infelizmente, né? Uhum. E situações de comportamento do dia a dia do embate, elas são corriqueiras, né? Então, quando a organização tem a possibilidade de nos dar uma ferramenta que nos ajuda, nos instrumentaliza e nos apoia, né, essas coisas vão sendo aos poucos coibidas, elas deixam de existir.
deixar de existir, acho que é muito forte, acho que ainda Sim. não chegou lá, mas pelo menos, Mas aí a pessoa não tem medo de notificar, por exemplo, de posicionar, sim. porque ela sabe que a organização está do lado dela, né? Não, com certeza. E valoriza o colaborador, Sim, né? E acho que isso é bem importante. E aí, Ana, pensando nesse profissional do bloco operatório, do centro cirúrgico e do CME, né? Pensando no perfil esperado do enfermeiro para a sustentabilidade da gestão, né, de pessoas. O que é esperado de gestão de pessoas dentro de um bloco operatório, seja ele no CME, seja ele no centro cirúrgico, uma área de recuperação, que é uma área crítica, como eu coloquei agora, né? Não é uma uhum, área fácil, é uma área quente, a gente sim, brinca, é altamente especializada, né? Com todos os sim, desafios ali do dia a dia da rotina e mais a gestão de pessoas. Queria que sim. você falasse um pouquinho para nós. Eu diria que tem uma peculiaridade muito grande, que é a colaboração entre equipes, né? Todo mundo precisa fazer o seu, né, para as coisas acontecerem, né, e funcionarem ali no momento, né, quente, que é o momento da cirurgia, né? Então, a questão de colaboração, né, a comunicação entre esses times é muito importante, né? A questão da busca também de conhecimento constante, né? A modernização, né? Essa questão também de buscar conhecimento fora, buscar também novas tecnologias, etc. e tal. E eu diria que está muito alinhada aos valores da instituição, né? Porque se você está lá dentro, as coisas estão acontecendo, mas o clima não está bom, as coisas não estão acontecendo de forma bacana, isso provavelmente está fora, né, do contexto dos valores da organização. Então, ter uma comunicação assertiva, uma comunicação também de acolhimento, né, porque a gente precisa trabalhar muito essa questão da comunicação. A colaboração entre as equipes eu acho muito importante, né, a busca de conhecimento constante, eu diria que a agilidade também Da é algo, resolução das coisas, né? resolução de problema, né? De situações que acontecem, que eu acho que é bacana também para esse perfil, né? Eu acho que eu colocaria aí também a resiliência, né? Resiliência, com certeza. Além do dinamismo, né? Eu acho que a resiliência aí entre a equipe e o técnico, Ana, que perfil ele teria, né? Aquele que está mais ali na linha de frente, no cuidado direto ao paciente dentro do bloco operatório. Eu acho que o perfil do técnico, eu acho que a escuta bem ativa, bem atenta, né? A questão de cumprir os protocolos, os processos também, eu acho que são importantíssimos para esse profissional, para todos, né? Uhum. Principalmente porque a gente está falando aqui em questão de segurança, né? Do paciente, em qualidade, né? Mas eu diria que ele precisa também estar muito atento aí ao cumprimento de protocolos, a procedimentos operacionais, estar atento, ter uma escuta ativa, né? Se fazer entender e também checar entendimentos constantemente, né? Para poder colaborar com a equipe de forma geral, né? Ana, tem uma última pergunta que a gente também está avançando aqui no horário. A gente vai conversando, nem vê o tempo Sim, passar. é rápido, né? 5 minutinhos, Não, 5 minutos com certeza dá para você responder isso. Para fechar mesmo com essa pergunta, o que a gente pode fazer? O que você orienta, né? Por onde começar? Ah, eu vou instituir amanhã um programa de diversidade no hospital ou na clínica que eu trabalho. Por onde que eu começo, né? Tem alguma ideia? Tem alguma dica para o pessoal que está assistindo a live? Começa pela pesquisa, né? Uma pesquisa censo, que você tenha perguntas quantitativas e qualitativas, né? Então, perguntando como ele se reconhece em relação à identidade de gênero, em relação à orientação sexual, pergunta também sobre família, porque muitas vezes você vai identificar pessoas que são casais já homoafetivos, que você, né, pode, por exemplo, identificar a necessidade de rever
políticas, por exemplo, de concessão de benefícios, né, para esses casais, né? Perguntas também em relação qualitativas em relação a como que ele se sente, né? Dentro da organização, se ele se sente respeitado, o que precisa caminhar em relação à diversidade. Depois, acho que traçar um plano de treinamento é importante, e letramento, né? Porque você precisa colocar à disposição desses profissionais, né, as informações em relação à diversidade. Então, o que é diversidade, o que é equidade, o que é inclusão, né? Quais são as identidades de gênero, o que é orientação sexual e N coisas, né? O que é capacitismo, o que é machismo, o que é racismo, o que é preconceito. Então, precisa primeiro letrar esse público para depois a gente cobrar, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Primeiro, a gente faz uma pesquisa, identifica quem é o nosso público, o que precisa ser ajustado do ponto de vista de políticas e processos, né, para aquele público que já está na organização, e trabalhar fortemente no letramento e na parte de treinamento. E depois você coloca metas, porque algumas pessoas já saem colocando metas, crescer em X%, né, população preta nos cargos de liderança, mas não fez nem a lição de cargos ainda, né? Então, acho que a gente tem que ir aos poucos e constante, sabe? Eu acho que é uma coisa que você trouxe bem importante da alta liderança, né? Isso tem que vir de dentro, isso tem que estar dentro da gente, porque senão isso vai Sim. soar como mais um programa que não vai dar certo, Sim. ele vai morrer na praia. Sim. Né? E vai ser um monte de adesivo, de cartilha, de comunicado, só que a prática ela não vai virar. Tem que ser né? genuíno, senão as pessoas não Isso. sentem que de fato tá acontecendo as coisas, né? Por Tem que ser isso é um genuíno. processo, né, Ana? Não é da noite para o dia que a gente vai virar essa chave. É. A gente está nessa jornada, você sabe que não é fácil, né? A gente imagina aí todo o esforço da equipe, porque também você tem uma equipe por trás trabalhando isso Sim. dentro da organização. Né? A sua equipe também tem que estar junto. Tem que estar né? Desde o processo junto, de seleção até do desligamento. Acho em que o olhar tem que ser geral, todos né? os processos, né? Então a gente está falando desde atração e seleção, a rever, por exemplo, o fluxo lá de segurança do trabalho, no caso de pessoas, né, com deficiência, questão de benefícios, né? Então, licença maternidade, licença parental, a gente também tem que olhar isso também. Então, tem muita coisa para fazer. E como tem muita coisa para fazer, é importante que vocês pensem muito em estratificar esse plano, né? E entender que cada passo é importante para você chegar lá no futuro, né, com um programa bem estruturado. Então, identificar as necessidades daquela população, daquele colaborador que já está lá, é um passo importante para começar tudo isso, né? Então, se você, por exemplo, tem necessidade de reconhece e vê que, por exemplo, tem casais que precisam de um plano de saúde para a esposa, que tem a mesma identidade de gênero, às vezes você não está concedendo isso, então você vai ter que fazer um ajuste, né, na sua política, primordial, né, para começar. Quer dizer, você tem que fazer o básico primeiro, né, para você chegar lá no sofisticado em algum momento, né. Ana, queria agradecer muito a sua participação, o pessoal participou, mandou perguntas, vários comentários que a live foi muito boa, né? Agradeço muito a sua disponibilidade e tratar essa temática com tanto respeito, né? Eu acho que não é fácil isso no dia a dia, e parabéns pelo trabalho desenvolvido e sucesso aí nas próximas etapas. Obrigada, Fernanda. Queria agradecer mais uma vez a Sobec, todo mundo que conseguiu estar aqui com a gente até essa hora, né? E já 9 horas, enfim, disponibilizaram um pouquinho, né, do tempo deles para ouvir essa temática. Eu queria fazer um chamamento para que todos
fossem buscar informação sobre diversidade, que fosse buscar conhecimento, que conseguisse aplicar no dia a dia, independente da sua empresa, da sua instituição já estar com um programa de diversidade. Porque eu acredito muito que é algo, né, da sociedade como um todo. Cada um tem que fazer a sua parte também. Então, convido todo mundo a buscar informação, buscar conteúdo de diversidade que coloque na sua agenda de vida, né? Conhecer um pouquinho mais sobre isso. É isso aí, pessoal. A live vai ficar gravada, então a gente vai disponibilizar. Em outros momentos vocês podem assistir, podem divulgar para a equipe. E a gente fica à disposição na SOBEC. A gente se encontra no nosso congresso, agora do segundo semestre, tá bom? Um grande beijo, uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. tchau. Até mais.